Boa noite, gente. Isso aqui é mais um vídeo autoexplicativo para mim mesmo. São vídeos que eu faço quando eu saio para caminhar, para refletir. Nesse momento eu tô caminhando aqui por uma rua um pouco escura, mas eu senti a necessidade de sair, dar uma volta. Daqui a pouco eu clarei a imagem e dar uma caminhada. Hoje é domingo, são 7h30 da noite e tomei um banho, me arrumei, saí para dar uma caminhada, saí para exercitar um pouco, né, o corpo. Nós vivemos muito no sedentarismo, então é importante a gente ter uma atividade física, né? Eu tô começando a despertar para algumas coisas que eu tinha deixado lá atrás, né? Depois que eu me separei da minha esposa, eu tô me redescobrindo, né? Como ser humano, como pessoa, redescobrindo meus gostos. Porque quando a gente está num relacionamento, a gente foca muito no relacionamento e às vezes a gente até se perde, né? Perde um pouco a noção de quem a gente é, em função às vezes de agradar o outro. E eu acho que foi o que eu fiz. Deixei de fazer muita coisa por mim, deixei de fazer muita coisa que era importante para mim, que me agradava para agradar o outro, o próximo. E no final das contas, me ferrei, né? Mas não era isso que eu queria falar não, gente. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu tava pensando aqui comigo, eu e os meus botões. Tô feliz que essa rua voltou a ser iluminada. Tinha uma época que tava tudo apagado aqui. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, gente. Nós fomos criados dentro de uma cultura, lógico, eu digo. Nós acreditamos que nós temos que ir a uma igreja para encontrar Deus nessa igreja. E não é verdade, gente. Nós temos um conceito muito errado, muito deturpado, de que quando nós vamos a uma igreja, nós vamos encontrar Deus naquele local. E a verdade é que Deus ele não está naquele local. A própria Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Portanto, Deus ele precisa habitar primeiro em você. Samuel, é errado eu ir numa igreja? Não, de forma alguma. É benéfico, é bom. Eu acho até que se você não estiver se sentindo bem emocionalmente, você deve sim buscar uma igreja para você procurar ter comunhão, para você procurar ter acolhimento. Se você sofre de algum transtorno dissociativo, depressão, eu acho que você deve sim procurar uma igreja. Porém, para aqueles que não estão nessa condição, entendam, Deus ele não está no templo, Deus ele não está no prédio, Deus ele tem que estar em você. Porque se você não tiver a paz de espírito, se você não sentir a presença de Deus na sua casa, não vai ser dentro da igreja que você vai sentir. Você tem que primeiro se encontrar com Deus. Você tem que primeiro desenvolver um relacionamento com Ele. A igreja pode ajudar? Pode. Mas o que eu percebo hoje que muitas igrejas fazem é aprisionar as pessoas na ideia de que Deus vai ser encontrado naquele local. E a verdade é que ali tem gente de todo tipo. Ali tem o prostituto, tem o ganancioso, tem o ladrão, tem o pervertido, tem o pedófilo, né? E todos ali têm as suas lutas pessoais. E todos ali, assim como você, às vezes estão buscando ali sim uma cura, uma libertação. Mas não quer dizer que Deus necessariamente esteja ali. Quando a Bíblia fala em igreja, ela não está falando do templo, ela está falando das pessoas. Quando você se junta com alguém para falar a respeito de Deus, quando você dá um conselho para alguém, você está sendo igreja naquele momento. Quando você ora com alguém ou ora por alguém, você está sendo igreja. Quando você pratica o bem, os princípios de Cristo, naquele momento você está sendo a igreja. Então quando a Bíblia fala da igreja, ela não está se referindo ao templo, ela não está se referindo ao local, ela está se referindo às pessoas. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque durante muito tempo eu vivi com um conceito errado e deturpado de que eu iria encontrar Deus nas igrejas, né? Eu iria chegar lá doente, com problemas, eu iria chorar no ombro de alguém
eu iria falar da minha vida íntima para alguém e esse alguém iria me ajudar. E não é verdade isso, gente. Não é verdade. Culpa das pessoas? Não, não é culpa das pessoas. Como eu falei, lá tem todo tipo de gente, tá todo mundo buscando a sua melhoria, né? Às vezes a gente tem a falsa ilusão de achar que se a gente fosse abrir para alguém, falar do relacionamento da gente para alguém, das nossas dores, as pessoas vão se importar, as pessoas vão se doer, né? E a verdade é que elas não estão nem aí. Tá todo mundo buscando as suas curas, para as suas lutas, para as suas dores. No máximo você vai encontrar alguém que vai te dar um abraço e vai te dizer eu vou orar por você, e de repente ela até ora naquele momento. Mas vai ser só aquilo ali. No final das contas é só você e você. É você e Deus. Então hoje eu vou te falar com base na minha experiência de vida, com base naquilo que eu tenho vivido durante esses 3 anos de separação, né? Não fale dos seus problemas para ninguém. Fale para Deus. Vá para sua casa, dobre seu joelho, converse com Deus. Ou então faça o que eu estou fazendo, saia, dê uma caminhada, grave um vídeo para você mesmo assistir, faça um áudio para você mesmo. E se um dia as coisas estiverem muito ruim, você sentir a necessidade de falar para alguém, fale para alguém que você tem certeza que não vai usar isso contra você. Fale para sua mãe, fale para o seu pai, procure um amigo. Às vezes a gente tem essa falsa ilusão. Se a gente falar para o pastor vai falar pela gente, vai interceder pela gente. A gente passou a vida inteira ouvindo dizer que o véu foi rasgado, que a gente tem acesso direto ao Pai, e a gente fica procurando intermediários. E às vezes a gente faz do nosso pastor um intermediário. E a gente se esquece que ele é só um homem que também tem problemas, né? E que não vai poder fazer muita coisa por você, no máximo te escutar. Então o meu conselho hoje para as pessoas é esse. Fale com Deus. Chore na presença de Deus. Faça uma caminhada. Pratique exercício. Saia para dar uma volta. Faça um vídeo. Entendeu? Beleza? No final das contas é só você e você. No final das contas é só você e Deus. Tinha uma época da minha vida que eu estava muito mal. Muito mal mesmo. E eu trabalhava numa escala. Eu era horista, trabalhava de vigilante, estava em Santa Catarina, e eu trabalhava como horista. Para quem não sabe, o horista ele ganha por plantão, ele ganha por hora. E a hora que eles pagam pra gente é uma mixaria, R$8 a hora. Então o meu plantão dava 12 horas por R$90. E todo mês a minha escala mudava, porque eu pegava a escala dos plantonistas, né? Dos fixos da casa. E aí eu peguei uma escala de um cara que ele estava fazendo uma escala de 6 da tarde até meia-noite, porque como ele trabalhava todo dia, ele não precisava fazer as 12 horas de plantão. Em compensação, ele não trabalhava 12 por 48, ele trabalhava 6 por 6. Ou seja, era a semana toda de 6 da tarde até meia-noite. E eu tinha um outro emprego. Eu trabalhava num como é o nome, meu Deus? Um estaleiro. Porque eu tinha feito um acordo com o cara que me contratou lá. Se eu ficasse 3 meses, ele me passaria para pedreiro e me contrataria como pedreiro. No final das contas eu sabia que isso não ia acontecer, ele estava me enrolando. Mas eu estava tentando mostrar o meu serviço para o pessoal da empresa e quem sabe ser puxado. Então eu trabalhava de 7 da manhã até 5 horas da tarde nessa empresa. De 5 às 6 era o tempo que eu tinha para sair, me trocar, bater o ponto e me dirigir até outra empresa trabalhar de 6 da tarde até meia-noite. Muitas das vezes eu chegava lá, não tomava nem banho, não tinha como, não tinha banheiro, não tinha nada, só trocava de roupa, passava um pano passava um pano às vezes no braço, porque é só 1 hora de tempo, eu só podia sair de lá quando o relógio batia 5 horas, aí eu bati o ponto e eu tinha que me locomover de uma empresa para outra, eu não tinha carro. Então eu pegava minha bicicletinha, que dava mais ou menos uns 30, 40 minutos para chegar na outra empresa. Quando eu chegava na outra empresa, não tinha banheiro, não tinha nada. Eu muito mal trocava de roupa, me limpava como dava e ficava ali até meia-noite.
E meia-noite eu saía desse local, ia de bicicleta pedalando até a minha casa. Que eu morava num local assim bem afastado. E lá tem muita serra, né? Então eu lembro que numa noite eu vinha pedalando, já era assim, 00:30 para 1h da manhã. Uma solidão, um frio desgraçado, e eu pedalando ali. E eu disse pra mim mesmo, Deus, é só eu e você. Somos só nós dois, né? E eu dizia pra mim mesmo, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Esses momentos que eu passei, eles me serviram de aprendizado. Como assim, Samuel? Eles me fizeram entender que nos bons momentos, nos momentos de alegria, às vezes um almoço, um churrasco, os seus amigos vão estar lá, sabe? Eles vão sorrir, eles vão te dar tapinha nas costas. Se um dia você ganhar uma promoção ou passar num concurso, eles vão te ligar, vão te parabenizar. E eles vão dizer, olha, eu sempre torci por você, tô contigo, tamo junto. Mas na hora que as coisas engrossarem, na hora que tudo ficar difícil, no momento que você não tiver para onde ir, você pode até postar que você não tá bem, você pode até colocar lá no seu Instagram, no seu Facebook, que você tá triste, que aconteceu alguma coisa, e ninguém vai dar a mínima, ninguém vai te ligar, ninguém vai te perguntar o que foi que aconteceu, as pessoas vão simplesmente ignorar, porque o ser humano é assim, ele gosta de usufruir das coisas boas que você tem, mas na hora que as coisas ruins acontecerem, vai ser só você e Deus. Você não vai poder contar com ninguém, você não vai poder contar com amigos, você não vai poder contar com esposa, com marido, você não vai poder contar com filhos, você não vai poder contar às vezes nem com a sua mãe. E olha que a mãe é mãe, né? Vai ter momentos que é só você, é você e Deus. Então hoje eu estou entendendo isso. Estou amargurado? Não. Estou agora dizendo para você que você não pode ter amigos, que você não pode ter bons momentos, que você não deve se socializar com ninguém? De forma alguma. Amigos são benéficos, amigos são saudáveis. Vai ter pessoas que vão cruzar o seu caminho, que vão valer muito a pena, que vão ser parceiros, que vão ser quase como irmãos. Mas a caminhada é sua. Elas talvez até te acompanhem por um tempo em um determinado momento da sua vida, mas a caminhada é sua. Quanto mais cedo você entender que a caminhada é sua, só sua, e que a única pessoa que vai estar lá com você é Deus, esse sim, esse vai estar lá com você a tempo e a hora. Com esse você pode contar sempre, entendeu? Quando você entender isso, aí você vai parar de criar expectativas com as pessoas. Você vai parar de sofrer, porque você não vai mais criar uma falsa expectativa achando que aquela pessoa ali, ela vai estar com você. Ela pode até te dizer que vai estar, mas não vai estar. Olha, quando eu casei, eu achava que casamento era pra vida toda. Eu achava que eu estava me casando com alguém que acontecesse o que acontecesse, ia fechar comigo no 10 a 10 e ia ficar comigo até o fim. A única coisa que eu precisava fazer era trabalhar, honrar aquela pessoa, procurar priorizar ela, procurar priorizar a nossa relação, e que se eu fizesse isso ia dar tudo certo. No final das contas, nós íamos vencer o mundo, nós íamos ter problemas, mas no final das contas a gente ia vencer tudo e todos. E não foi assim, né? No final das contas eu me fudi. Eu fiz tudo só, eu lutei sozinho, eu abri mão de um monte de coisa, eu priorizei o relacionamento, eu mudei, e no final das contas eu me fudi. Por quê? Porque a outra pessoa que estava comigo não tinha o mesmo pensamento que eu, não estava fechada comigo como eu imaginei. Não, ela até ficou por um tempo, e quando ela achou que não era mais vantajoso, ela pulou fora.
Ela simplesmente chegou pra mim e disse, ó, não quero mais, não te amo mais, vou viver minha vida. E dane-se você, dane-se os seus sacrifícios, as suas lutas. Dane-se se você se dedicou pra mim 10, 20, 30 anos. E você abriu mão de uma faculdade, de alguma coisa por mim, isso é problema seu. Então hoje, eu entendo que eu tenho que fazer por mim. E óbvio, se eu encontrar alguém que esteja na mesma caminhada, na mesma jornada, e a gente puder dar as mãos e seguir junto, beleza. Mas hoje, eu tenho que fazer por mim. E no final das contas vai ser eu e Deus. A gente morre, nasce só e morre só. É assim que são as coisas. Nascemos sozinhos e morremos sozinhos. E a única pessoa que vai estar com você o tempo inteiro é Deus. Então, o que eu quero dizer pra vocês, gente, é o seguinte: busquem um relacionamento com Deus. Busquem ter um relacionamento com Deus. Falem com Deus aqui e aqui. Independente da religião, independente se vocês acham que vocês estão no erro, no pecado, independente se vocês se sentem dignos ou não, busquem um relacionamento com Deus. Hoje eu falo com Deus em todos os momentos da minha casa. Eu estou o tempo inteiro com Ele aqui, ó. Eu não sou super religioso, eu não sou super santo, eu não sou super correto, eu cometo muitos erros, eu faço muitas coisas que eu sei que desagradam a Ele. Estou falando de atitude, tá, gente? Porém, eu busco Ele, eu busco ter meu relacionamento, e hoje eu estou plenamente convencido que isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem a ver com se você está congregando numa igreja ou não, se você é membro de uma denominação religiosa ou não, sabe? Se você frequenta ativamente, se você entrega dízimo, se você participa de uma obra. Porque às vezes dentro da igreja tem muita gente ali que está vivendo de uma maneira falsa. Está fingindo que serve a Deus, está fingindo que está ali para agradar a Deus, e na verdade está vivendo uma religiosidade. Eu sei porque eu já fui assim, entendeu? Então você tem que ir para a igreja para compartilhar com as pessoas esse Deus com quem você convive na sua casa. Você tem que ir para a igreja para dividir com as pessoas a alegria de ter esse Deus na sua vida. Porque é lá na sua casa, é nessas caminhadas, é nos seus momentos de dor, de reflexão, é nos momentos de choro. É nesses momentos que você vai encontrar Deus na sua vida. Os momentos onde só tiver você e Ele. Entendeu? Lá na igreja não. Lá na igreja você vai compartilhar. Sabe? Você pode dar um testemunho, encorajar alguém. Mas não vá para a igreja achando que você vai encontrar Jesus lá. A maioria das igrejas não tem. E eu não estou aqui, veja bem, não estou dizendo para você não ir. Estou dizendo para você não criar essa expectativa de que você vai para lá e você vai encontrar. A maioria das pessoas ali estão tão vazias quanto vocês. Entendeu? Busque um relacionamento com Deus na sua casa. Dobre o seu joelho, ore, faça o seu propósito. A caminhada é sua. E se quando você chega lá você sentir a presença dele, amém. Amém, muito que bem. Mas ele não mora lá. Ele mora aqui, ó, dentro de você. Ele tá aqui, ó,